O mundo está mudando sob nossos pés, um gigantesco despertar de seu sono, e está enviando ondas por todos os aspectos de nossas vidas. Sim, algo está por vir, um evento tão significativo que seus ecos serão sentidos por gerações. Este não é momento para medo, mas para fé. Não por ansiedade, mas por admiração. Os sinais estão ao nosso redor como estrelas no céu noturno, nos guiando e contando uma história escrita muito antes do nosso tempo. Estes não são apenas avisos, são convites para testemunhar a majestade e o poder de um plano maior que nós. Convido você a viajar comigo e caminhar pela neblina com os olhos bem abertos e o coração pronto para receber. Exploraremos a Bíblia, aquelas palavras antigas que ainda hoje ecoam com relevância e poder. Vamos descobrir os 7 sinais, como descobrir tesouros preciosos na areia, cada um deles uma peça do quebra-cabeças, uma palavra na história dos nossos tempos. Mas não é apenas sobre compreensão e sim transformação. À medida que nos aprofundarmos nessas verdades, estarei orando com você e por você. Procuraremos não apenas conhecimento, mas sabedoria. Não apenas consciência, mas uma profunda mudança de coração. Esta oração não é apenas uma observação final. É uma conexão viva e poderosa, uma ponte entre nossos corações e Deus. Você está pronto? Pronto para entrar nesta jornada com coração e esperança? Pronto para encarar a mudança que se aproxima não como uma ameaça, mas como um surgimento de algo novo e algo melhor? Não vamos apenas observar os sinais, vamos fazer parte deles, vamos vivê-los. Passemos de espectadores a participantes desta dança divina do destino. À medida que navegamos por estes tempos tumultuados, os ecos de antigas profecias soam mais alto em nossos ouvidos. Lembre-se das palavras de Mateus, capítulo 24, versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Estas palavras ressoam profundamente à medida que testemunhamos conflitos e tensões que fervilham a nível global. A terra sagrada de Israel, o relógio profético para muitos, está envolvida em conflitos, sinalizando para muitos a aproximação dos tempos proféticos. Consideremos o mundo desde que as sombras da Segunda Guerra Mundial recuaram. Estivemos perto do abismo repetidas vezes, com situações de catástrofe nuclear. Mais nações detêm agora as chaves deste poder destrutivo, e o advento de novas e aterrorizantes tecnologias, como mísseis hipersônicos e drones, transformou a guerra. Devemos ponderar profundamente. Que faísca poderia desencadear um inferno global, uma terceira guerra mundial que poderia cumprir as terríveis advertências de Daniel e de outra Bíblia? Mesmo assim, neste clima de medo e incerteza, não ficamos órfãos. O Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus, oferece uma paz que excede todo entendimento. É uma paz não ditada pelo caos deste mundo, mas ancorada na nossa relação inabalável com Cristo. Lembre-se do rei Josafá, que enfrentou um exército esmagador não com medo, mas com fé. Sua história em 2 Crônicas 20 nos ensina que a vitória divina nem sempre vem por meio de batalhas, mas muitas vezes por meio de fé e oração inabaláveis. Somos chamados a ser faróis desta paz. Bem-aventurados os pacificadores. Somos lembrados em Mateus capítulo 5, versículo 9. A nossa missão é semear reconciliação e compreensão no mundo dilacerado por conflitos. Devemos nos erguer, não como observadores passivos, mas como pacificadores ativos, encarnando o amor e a paz de Cristo. Perante os rumores de guerras e as sombras dos conflitos, devemos nos apegar firmemente à nossa fé. Não nos deixemos influenciar pelo medo, mas sejamos guiados pelo Espírito Santo para espalhar a paz, a compreensão e o amor. Enquanto estamos à beira do que parece ser uma escalada inevitável,
Deixemos que as nossas vozes se juntem num coro de oração e as nossas ações reflitam o amor daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Considere as palavras profundas encontradas em Isaías, capítulo 5, versículo 20. É um chamado para despertar, nos exortando a discernir o real do enganoso, a luz da escuridão. É fácil perder de vista, confundir os limites entre o certo e o errado num mundo em que muitas vezes celebra o contrário. Mas aqui está a verdade. Abraçar ou mesmo tolerar o que está errado sob o pretexto de progresso ou liberdade pode nos levar por um caminho perigoso. Não é sobre consequências pessoais, é sobre o impacto coletivo nas nossas comunidades, nas nossas nações, no nosso mundo. Vamos falar sobre obstáculos. Jesus, em Lucas capítulo 17, versículo 12, não mediu palavras sobre as graves consequências de desencaminhar outros. É um aviso terrível não apenas para aqueles que enganam deliberadamente, mas para qualquer pessoa que, através da ação ou da inação, se torne um canal para a corrupção. Cada escolha que você faz, cada posição que você toma, provoca ondas na estrutura da sociedade. Você está construindo pontes ou barreiras para a verdade. E depois há a luta íntima, a batalha interior. A imoralidade sexual, conforme destaca em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, não é apenas mais um pecado. É uma invasão, uma profanação do templo sagrado que é o seu corpo. Não é sobre julgar ou espalhar vergonha, mas compreender o profundo significado da pureza, de respeitar a si mesmo e ao Espírito de Deus que habita dentro de você. Mas os avisos não param por aí. A idolatria, o ladrão sutil da devoção, pode se infiltrar em nossas vidas de muitas formas. Dinheiro, poder, até mesmo a necessidade insaciável de aprovação. Êxodo capítulo 20, versículo 35, não fala apenas de imagens esculpidas. É um lembrete de que nada deve eclipsar o nosso compromisso com o que é verdadeiramente primordial, o nosso relacionamento com o Criador. Então, qual é a mensagem para estes últimos dias? Não é uma profecia de destruição, mas um farol de esperança. É um chamado para voltar ao que é real, ao que importa. É um convite para olhar além da superfície, para ver o mundo não apenas como ele é, mas como poderia ser, e tomar uma posição, para fazer a diferença e trilhar um caminho de integridade e propósito. Este é o seu chamado para despertar. É hora de se livrar da complacência, de desafiar o status quo, de questionar as narrativas que lhes são transmitidas. É hora de buscar a verdade, de promover o amor, de construir pontes de compreensão e caminhos para a paz. A jornada não será fácil. Exigirá coragem, convicção e um compromisso inabalável com o que é certo. Mas as recompensas, uma vida de autenticidade, um legado de impacto, um mundo transformado, são incalculáveis. Então, enquanto você está no limiar da eternidade, lembre-se disto. Você não é apenas um espectador. Você é um participante do desenrolar da história da humanidade. Suas ações, suas escolhas, sua voz são importantes. As advertências do passado não são apenas textos antigos. Elas são faróis atemporais que nos guiam em direção a um futuro mais brilhante e mais iluminado. A antiga sabedoria encontrada em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 a 5, não é apenas um texto numa página, é um aviso vivo e respiratório. Nos fala de uma época talvez muito parecida com a nossa, em que as pessoas desviarão os ouvidos da verdade, procurando conforto nas fábulas em vez de enfrentarem a luz, por vezes dura, da realidade. Não são apenas as informações que passamos casualmente em nossas telas, é sobre o que deixamos se aninhar em nossos corações. Será que estamos construindo fortalezas em torno de nossos espíritos ou deixando os portões abertos para qualquer pensamento ou capricho passageiro? Lucas capítulo 17 não fala apenas dos tempos antigos. É um espelho refletindo nossas próprias vidas.
Assim como as pessoas nos dias de Noé foram pegas desprevenidas, nós também podemos ser pegos de surpresa se não tomarmos cuidado. Temos que viver em estado de prontidão, em um modo de vida que nos mantenha ligados ao que realmente importa. Pense nisso. Com que frequência realmente ouvimos? Quero dizer, ouvir verdadeiramente o mundo ao nosso redor, uns aos outros, aquela voz calma e persistente do sussurro de Deus através do caos. Tudo é uma questão de ouvirmos as verdades que escolhemos aceitar e das mentiras que decidimos rejeitar. Mas não vamos nos perder na escuridão. Esta também é uma mensagem de esperança, um lembrete de que em meio ao barulho e à pressa existe um caminho de paz, um modo de viver que se alinha com uma verdade mais profunda e duradoura. É sobre voltar ao básico, a um evangelho que não apenas conforta, mas também desafia, que nos chama não apenas a crer, mas a agir com coragem e convicção. Imagine, só por um momento, permanecer firme em um mundo que está em constante mudança. Imagine-se não como uma folha lançada pelo vento, mas como uma árvore, enraizada, forte e inabalável. É desse tipo de resiliência e firmeza que estamos falando aqui. Temos que viver com tal propósito e clareza que aconteça o que acontecer, estaremos prontos, não apenas para resistir, mas para prosperar. Portanto, ao olharmos para a eternidade, não façamos isso com pavor ou ansiedade. Vamos encarar isso como uma oportunidade para aprofundar a nossa compreensão, para fortalecer a nossa determinação e para viver com tal autenticidade e paixão que não podemos deixar de fazer a diferença e acordar todos os dias com a intenção de viver plenamente, amar com ousadia e pisar com leveza nesta terra que nos foi confiada. Jesus Cristo, nosso Salvador, está voltando. A cada dia que percorremos um caminho repleto de tentações e distrações, atraídos pelos prazeres passageiros deste mundo. No entanto, no meio deste caos, há uma voz que sussurra, um lembrete gentil, mas firme de que fomos feitos para mais do que essa existência temporária. Este mundo, com todo o seu brilho e glamour, é apenas uma sombra comparado à brilhante realidade que nos espera. Agora, imagine um momento no tempo, um momento em que venha em nossa direção com a inevitabilidade do nascer do sol de manhã. Neste momento, o comum dá lugar ao milagroso. Nós que mantivemos a fé, que ousamos crer, mesmo entre escarnecedores e céticos, testemunharemos a vindicação final da nossa fé. Jesus retornará não como um humilde carpinteiro, mas como o Rei dos Reis, pronto para reunir aqueles que aguardavam ansiosamente a sua volta. Mas aqui está o problema. Não sabemos a hora. Pode ser em alguns momentos ou anos depois. Esta incerteza não é motivo de medo, mas um apelo à prontidão. É um chamado para viver cada dia com propósito, integridade e expectativa. É um chamado para olhar além do imediato e ver o eterno. Você deve estar se perguntando, como me preparo para tal evento? É mais simples e ainda mais profundo do que você imagina. Tudo começa com uma escolha, uma decisão de não apenas crer em Jesus, mas segui-lo, deixar seus ensinamentos moldarem sua vida e seu amor guiar suas ações. É sobre afastar-se dos padrões deste mundo e transformar a sua mente através do poder da palavra de Deus. Mas é mais do que apenas transformação pessoal. É ser um farol de esperança e verdade em um mundo que muitas vezes é sombrio e confuso. É mostrar o caminho aos outros, não através da força ou do julgamento, mas através do amor, da compaixão e de uma vida que reflete a luz de Cristo. Vamos tomar uma decisão consciente para estarmos prontos e nos comprometer com um relacionamento mais profundo com Cristo, com uma vida alerta e orientada para a sua vinda. Vamos nos envolver em conversas importantes, compartilhar a esperança que nos sustenta e arde de uma forma que reflita o coração do nosso Rei que está por vir. Não é sobre o medo ou a desgraça, mas é a alegria, a expectativa e o reencontro definitivo com nosso Salvador. É viver uma vida rica em significado e propósito, sabendo que o nosso tempo aqui é apenas o começo. Então,
Vamos abraçar esta jornada com corações e mentes abertas. Vamos encorajar uns aos outros, edificar uns aos outros e espelhar a notícia de que algo incrível está por vir. Prepare-se, fique alerta e mantenha os olhos no horizonte. O melhor está por vir. E se essa mensagem tocou seu coração, então curta e se inscreva neste canal. Deus te abençoe abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Você sabia que a profecia mais aterrorizante e chocante sobre o fim dos tempos ainda está por acontecer? O livro de Apocalipse é um compêndio de muitas profecias, a maioria das quais é sobre os últimos dias. Muitas dessas profecias são tão aterrorizantes e horríveis que mesmo os pesquisadores mais engenhosos da Terra hoje não conseguem investigá-las completamente. As Sagradas Escrituras confirmam que quando essa profecia começar a se desenrolar, multidões de pessoas na Terra começarão a se arrepender e a se afastar dos seus comportamentos perversos e ímpios. Elas se voltarão para Deus, se arrependendo por rejeitar sua oferta de salvação e clamarão por misericórdia e perdão. Neste vídeo, mostrarei algumas dessas profecias horríveis e suas ocorrências na Bíblia. Também mostrarei a profecia bíblica mais aterrorizante que aguarda todos aqueles que não entregarem seus corações ao Senhor Jesus. A primeira dessas ocorrências é a chegada do Anjo da Morte. O Anjo da Morte, também conhecido como o Destruidor, é uma criatura celestial que desceu à Terra por volta de 1300 a.C., quando o faraó, o rei do Egito, recusou o apelo de Moisés para libertar os israelitas do cativeiro. Deus enviou 10 pragas ao Egito, humilhando os egípcios e seus deuses pagãos. As pragas incluíram a transformação do rio Nilo em sangue, invasões de rãs e insetos que cobriram toda a terra, morte do gado egípcio, doenças de pele entre os egípcios e escuridão na terra do Egito por 3 dias e 3 noites. Apesar de todas essas pragas, o coração do faraó ainda estava endurecido contra Deus. Deus ordenou a Moisés que dissesse ao povo que espalhasse sangue do cordeiro nas ombreiras das portas. Esse ato os pouparia da visitação final do Anjo da Morte após a repetida recusa do faraó em libertar os filhos de Israel. Veja o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 11, versículos 4 ao 7. Moisés disse: "Assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o fez distinção entre os egípcios e os israelitas." Então, à meia-noite, o Anjo da Morte matou todos os primogênitos do Egito, incluindo o filho do faraó e os primogênitos de todo o gado egípcio. Os egípcios acordaram com a visão de seus primogênitos mortos e lamentaram muito. A próxima dessas ocorrências é a visão das profundezas da terra. Este é um dos relatos mais fascinantes do Antigo Testamento. Depois que os filhos de Israel foram libertados da escravidão egípcia, eles viajaram pelo deserto. No processo, uma rebelião liderada por um homem chamado Corá se levantou contra Moisés e seu irmão Arão. Corá exigiu status igual a Moisés e Arão para servir como sumo sacerdote do Senhor, apesar de não ter autorização de Deus. Isso gerou a inveja e o ressentimento entre o povo. Deus ficou irado com este ato vergonhoso e informou a Moisés sobre a ira iminente que cairia sobre Corá. Deus instruiu Moisés a ordenar ao povo que se distanciasse de Corá e de seus seguidores. O Senhor abriu a terra bem diante de seus olhos, e Corá e seus seguidores foram engolidos pelas profundezas da terra, com todos os seus pertences. Vejamos o que está escrito no livro de Números, capítulo 16, versículos 31 ao 33. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. O terceiro acontecimento é a vinda das duas testemunhas. O advento das duas testemunhas está no livro do Apocalipse.
Isso ocorrerá durante a grande tribulação. Essas duas testemunhas podem ser Enoque e Elias ou Elias e Moisés. No entanto, a Bíblia não confirma quem eles são. Ambos terão a particularidade de nunca terem experimentado a morte antes. Eles profetizarão em todo o mundo durante 3 anos e meio sob o domínio diabólico e brutal do anticristo. Essas duas testemunhas serão terrivelmente desprezadas ao declararem o evangelho de Jesus Cristo às pessoas que são espiritualmente cegas, aquelas que passaram a desfrutar das trevas que são o mundo. Algumas pessoas ouvirão o evangelho que pregam, enquanto a maioria irá ignorá-los e odiá-los ainda mais por pregarem o evangelho. Todos aqueles que os rejeitarem e a sua mensagem enfrentarão a ira de Deus e serão tratados com o fogo que sai da boca das testemunhas para consumir os seus adversários. Este evento inexplicável ocorrerá sem dúvida porque o anticristo, o governante do mundo, se oporá ferozmente a qualquer um que adore o único e verdadeiro Deus vivo. Como resultado, o anticristo fará todos os esforços para atacar essas duas testemunhas. Esses homens de Deus também terão a capacidade sobrenatural de fechar o céu, evitando a chuva durante o seu mandato profético, semelhante às ações de Elias contra o rei Acabe e a rainha Jezabel. Eles também terão autoridade para transformar rios e oceanos em sangue e lançar várias pragas sobre a terra a seu critério. Dessa forma, estas duas testemunhas afirmarão a sua autoridade globalmente, intocável devido ao poder esmagador de Deus sobre elas. Apocalipse, capítulo 11, versículos 7 ao 10, nos conta o final interessante dessas duas testemunhas. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. A Bíblia diz que depois disso, as pessoas ouvirão uma voz alta do céu dizendo: "Subam aqui." As duas testemunhas subirão ao céu numa nuvem enquanto seus inimigos observam. Naquela mesma hora, ocorrerá um forte terremoto e 1/10 da cidade entrará em colapso. 7.000 pessoas morrerão no terremoto, e os sobreviventes ficarão aterrorizados e darão glória ao Deus do céu. A próxima profecia na lista desses acontecimentos é a Batalha do Armagedon. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 ao 16: "Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha." Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. A batalha será a maior guerra da história da humanidade. A Batalha do Armagedon ocorrerá no final da tribulação. Todos os governantes da Terra serão unidos pelo Anticristo, reunindo as suas forças para um ataque em grande escala a Jerusalém e ao povo de Deus. Depois disso, Jesus Cristo e os exércitos celestiais retornarão à Terra para vencer os poderes do mal e enviar o falso profeta e o Anticristo para o lago de fogo. Depois disso, Satanás será preso e Jesus Cristo estabelecerá seu reino na Terra por 1000 anos. Acredita-se comumente que o Armagedon resultará na destruição do nosso planeta. No entanto, de acordo com a Bíblia, a Terra servirá como morada eterna para aqueles que reconheceram Jesus como seu Salvador e seguiram os seus ensinamentos. A quinta dessas ocorrências é o arrebatamento. O arrebatamento, segundo a Bíblia, é para todos os que creem em Cristo. Será um evento glorioso.
Todos os cristãos verdadeiros serão transportados para o céu repentinamente e nossos corpos físicos serão transformados num piscar de olhos em corpos glorificados. Todo cristão verdadeiro que estiver vivo na ocorrência deste grande evento não morrerá, mas será transformado para ser como Jesus Cristo. Que experiência será este dia para os que creem? Há quem acredite que o arrebatamento ocorrerá antes da grande tribulação, enquanto outros acreditam que o arrebatamento ocorrerá depois da grande tribulação. Apesar destas incertezas sobre quando o arrebatamento ocorrerá, uma coisa é certa e constante. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 24 que o arrebatamento de fato ocorrerá. Vendo todas essas ocorrências terríveis que aconteceram ou ainda vão acontecer de acordo com a escatologia bíblica, agora vamos mergulhar na profecia mais aterrorizante. Você está pronto? A profecia que mais teme em nossos corações se cumprirá quando os anjos de Deus soarem suas 7 trombetas durante o Apocalipse. A primeira trombeta sinaliza uma chuva de sangue ardente sobre a terra, queimando 1/3 das árvores e de toda a vegetação da terra. A segunda trombeta traz uma enorme montanha em chamas para o mar, resultando na morte de 1/3 da vida marinha e na destruição de navios. Na terceira explosão, uma estrela massiva conhecida como absinto cairá do céu para contaminar todas as fontes de água, causando inúmeras mortes. Na quarta explosão, a luz diminui, criando escuridão cobrindo o sol, a lua e as estrelas. O quinto anúncio abre um abismo onde emergem gafanhotos, atormentando quem não tem proteção sob o selo de Deus na testa. Isso também é chamado do primeiro ai. A sexta explosão apresentará 4 anjos demoníacos perto do rio Eufrates, unindo forças com Satanás para liberar exércitos, levando milhões de cavaleiros a causar sérios estragos, matando humanos impiedosamente. João, o apóstolo amado, descreve esse temido exército como composto por 200 milhões de soldados vestidos com couraças vermelhas, azuis escuras e amarelas, com cabeças de cavalo em forma de leão que emitem fogo, fumaça e enxofre pela boca. 1/3 da humanidade será morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíram de suas bocas. O poder dos cavalos estará em suas bocas e em suas caudas, pois suas caudas serão como cobras, tendo cabeças para infligir ferimentos. O resto da humanidade que não for morto por essas pragas ainda não se arrependerá dos seus maus caminhos. Eles continuarão a adorar ídolos de ouro, prata e latão, pedra e madeira que não podem ver, ouvir ou andar. Eles recusarão a se arrepender dos seus assassinatos, feitiçarias, imoralidades sexuais ou roubos. Meu amigo e minha amiga, quero que saiba que esses eventos apocalípticos transcendem a imaginação humana. Tenha certeza de que a Bíblia não nos engana nem nos desencaminha. Mesmo que isso possa te aterrorizar neste momento, já existe uma provisão para evitar esta profecia terrível sobre o fim dos tempos na sua vida, se você aceitar Jesus. A Bíblia nos diz, em Hebreus capítulo 3, versículos 14 e 15, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Isso quer dizer que se você escolher entregar seu coração a Deus hoje, Jesus preservará você eternamente. Ele irá te proteger das provações e te conduzir a um novo reino pacífico, livre de dor, lágrimas, medos e incertezas. Você não terá preocupações desnecessárias sobre os eventos do fim dos tempos. Jesus está chamando você hoje para vir a Ele, e Ele lhe dará descanso. Você já percebeu que estamos testemunhando o desenrolar dos capítulos finais da história bem diante dos nossos olhos? Perguntas sobre o fim dos tempos são algumas das questões mais significativas e frequentemente ponderadas nas mentes de muitos hoje. Contudo, a história não é apenas uma sequência aleatória de acontecimentos. Em vez disso, consiste em planos divinos, meticulosamente elaborados, ordenados por Deus Todo-Poderoso há muito tempo, para se desenrolarem no devido tempo. Hoje nos encontramos em um momento crítico, onde a profecia se cruza com a história,
Numerosos acontecimentos confirmam que estamos realmente vivendo nos últimos dias. Existem numerosos indícios de que podemos estar vivenciando o auge da história humana. A pandemia, os terremotos e outros acontecimentos reforçam significativamente a ideia de que estamos atualmente nas fases finais da história. Em Mateus capítulo 24, versículos de 4 a 8, Jesus conta aos seus discípulos os sinais dos últimos dias e do seu retorno, dizendo: Vede que ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. No vídeo de hoje mostrarei evidências de que o fim dos tempos está próximo. Examinaremos a mudança global em direção a uma ordem mundial unificada e examinaremos os crescentes conflitos e esforços para estabelecer um palco para a chegada do Anticristo. É essencial compreender esta informação para se preparar para a era atual. Recomendo que você assista esse vídeo na íntegra. Participe das orações no final da mensagem e receba bênçãos para você, sua família e seus amigos. E antes de prosseguirmos, encorajo você a mostrar seu apoio se inscrevendo em nosso canal, curtindo esse vídeo e o compartilhando pelo menos uma vez. Ao fazer isso, você está se associando a nós para espalhar o Evangelho, impactar mais vidas e promover o reino de Deus aqui na Terra. Obrigado por fazer parte desta missão divina. Agora, de volta ao nosso tema, já existem grandes tendências para uma ordem mundial global, e isto está se tornando rapidamente uma realidade hoje. Mas vamos fazer uma pausa por um momento. O que exatamente é uma ordem mundial global? Isto se refere a um sistema de governo profetizado que surgirá nos últimos dias. Ela prevê um governo mundial com uma autoridade política singular que domine todo o planeta e a humanidade, que seja um sistema de governo imensamente formidável e eficiente. A ordem mundial global envolve a fusão dos recursos militares, industriais e financeiros para estabelecer e defender a paz e a segurança mundiais. Os defensores de uma nova ordem mundial usam frequentemente discursos que promovem o globalismo, defendendo um mundo sem fronteiras, um conceito que se alinha com os avanços tecnológicos que testemunhamos hoje, como a internet. Sua visão normalmente gira em torno da unificação das pessoas, culturas e crenças em uma entidade coesa. Em alguns aspectos, esta ideia de unidade é inegavelmente atraente. Afinal, quem poderia se opor à ideia de que toda a população mundial se unisse para a melhoria da humanidade? No entanto, existe um problema significativo com a ordem mundial global. Qual pode ser esse problema? A preocupação subjacente com este governo mundial é profunda. Ele requer uma autoridade central com poder significativo para ditar essencialmente as ações, pensamentos, discursos e até mesmo crenças e adoração às pessoas. Pode parecer inimaginável, mas já estamos testemunhando nações soberanas sendo orientadas sobre quais as leis adotar, abrangendo áreas como a sexualidade, a economia e a fé, e os sistemas de crenças por parte de nações influentes. Em Apocalipse 13, o apóstolo João prevê um período em que o mundo se esforçará para regressar à Babilônia e estabelecer uma nova ordem mundial. Satanás é o cérebro por trás desta ordem mundial global, com o objetivo de impor um objeto específico de adoração nos últimos dias. Este grande desígnio de unir sistematicamente países, culturas e religiões é atribuído a Satanás, que é considerado o Deus desta era em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Além disso, 1 João capítulo 5, versículo 19, nos informa que o mundo está sob o domínio do maligno. João explica isto desta forma em Apocalipse capítulo 13, versículos de 1 a 4. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou.
seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Esta escritura destaca a profecia de que as pessoas adorarão Satanás no final desta era. Uma razão convincente para esta adoração é a aparente vitória de Satanás e da besta sobre Deus e o seu povo. Desde o início, Satanás ansiava por adoração, como evidenciamos pela tentação de Jesus no deserto. Seu desejo final é que a humanidade o adore em vez de Deus. Embora o termo governo mundial possa não ser explicitamente mencionado na Bíblia em relação aos últimos dias, as Escrituras fornecem amplas evidências para aferir a sua existência sob o domínio do anticristo no final. No entanto, é crucial reconhecer que só Jesus pode trazer paz e alegria duradouras ao mundo. A Bíblia afirma inequivocamente que o sofrimento, a corrupção, as trevas e a morte, sinônimos de vida na terra, persistirão até o retorno de Cristo. É bastante claro que essas aflições mundanas serão eliminadas quando Cristo retornar para levar os cristãos para estarem com Ele para sempre. Esta é a esperança de todo verdadeiro cristão, nossa bendita segurança, como afirmado em João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João, o discípulo amado, descreve o governante deste vasto império como alguém que será dotado de poder e autoridade, concedidos pelo próprio Satanás. Este novo governante será adorado por todo o mundo e exercerá autoridade sobre cada tribo, cada povo, língua e nação. A figura descrita por João, o revelador, liderará um governo mundial reconhecido como soberano sobre todos os governos anteriores. Isto é evidente hoje, uma vez que as nações estão dispostas a ceder alguma soberania para abordar questões como as mudanças climáticas, indicando a disponibilidade do mundo para abraçar qualquer pessoa ou qualquer coisa que apresente soluções promissoras para os problemas da humanidade. A besta, também conhecida como Anticristo, se esforçará para estabelecer o controle absoluto sobre todas as nações e todas as esferas de influência, exigindo adoração para cumprir o seu desejo inabalável de ser como Deus. Para alcançar o domínio total sobre as pessoas, os negócios, a economia e até mesmo a internet, devem ser regulamentados conforme descrito em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Sem dúvida, a maioria das pessoas será obrigada a receber a marca simplesmente para sobreviver. Este novo sistema de comércio será universal, obrigatório e ligado ao culto da besta. Em resposta à pergunta dos discípulos, diga-nos qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos. Em Mateus capítulo 24, versículo 3, Jesus respondeu: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Quando o conflito irrompe, especialmente em Israel, muitos ponderam se isso significa o fim dos tempos com base na profecia de Jesus. No entanto, a maioria das pessoas ignora a última parte do resto de Mateus 24, versículo 6. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O simples reconhecimento da declaração de Jesus sobre guerras e rumores de guerras não implica que os conflitos e as guerras sinalizem o fim. Em vez disso, nos adverte para não sermos consumidos ou angustiados por guerras ou rumores de guerras, porque o fim ainda não chegou. Da mesma forma, Jesus mencionou falsos messias, fomes e terremotos, alertando que tudo isso é o princípio das dores, significando que é apenas o começo do fim. É bastante notável que as coisas que Jesus indicou como não sendo necessariamente sinais do fim dos tempos sejam frequentemente vistas pelas pessoas como tal. Isto não quer dizer que guerras, conflitos e rumores de guerras não tenham nenhuma relação com os últimos dias. A Bíblia, ao se referir ao fim dos tempos, retrata intensas guerras entre as nações e reinos do mundo. Contudo, o ponto-chave é que a guerra sempre existiu no mundo e persistirá até que Jesus estabeleça a paz no reino milenial.
Portanto, as guerras e os rumores de guerras não são os únicos indicadores do fim dos tempos. As guerras civis, os conflitos entre Israel e os países vizinhos e outras formas de conflito atuais não assinalam necessariamente a chegada do fim dos tempos. Em vez disso, nosso foco deveria ser em espalhar o Evangelho até os confins da terra a todo custo, até que a Escritura em Mateus 24, capítulo 14, seja verdadeiramente cumprida. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O apóstolo Paulo nos informa que a tribulação não começará até que o anticristo seja revelado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A Bíblia e a escatologia cristã não especificam explicitamente nem fornecem detalhes sobre a origem do anticristo. Existem inúmeras especulações e previsões sobre isso, permanecendo meras conjecturas, já que a Bíblia não declara o seu passado. O que sabemos é que um dia o anticristo será de fato revelado, e iremos reconhecê-lo pela sua oposição e exaltação sobre tudo que está associado a Deus. Ele exigirá adoração e afirmará ser Deus. Concluindo, encorajo você, meu amigo e minha amiga, a não sucumbir ao medo, mas a abraçar a fé e permanecer inabalável em seu amor e compromisso com Deus. A indicação de que o fim dos tempos está aqui deveria apenas nos inspirar a ser vigilantes e zelosos em compartilhar a mensagem do Evangelho com todos ao nosso redor, sem reservas. Vamos então orar agora. Senhor Deus e Pai, agradecemos por este dia e por nos revelar que é Tua vontade que o Evangelho alcance os cantos mais distantes da terra. Buscamos a graça de levar o Evangelho com ousadia àqueles que ainda não o ouviram. Oramos para que seus corações se abram ao Evangelho. Amado Pai, elevamos aqueles que ainda não entregaram seus corações a Ti, pedindo que a luz do Evangelho brilhe em seus corações, que eles vejam a luz do Evangelho e que o Teu poder salve suas almas. Oramos também por cada missionário, evangelista e indivíduo que compartilha o Evangelho com os perdidos, para que o Senhor os fortaleça, concedendo a essas pessoas coragem e intrepidez. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para sempre. Declaramos que as bênçãos desta oração estão sobre todos os nossos ouvintes, suas famílias e seus entes queridos. Fazemos esta oração e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. E se eu compartilhasse com você um capítulo intrigante do passado, uma época em que um tipo único de pessoas percorriam nosso mundo? E se eu mencionasse que a história tem essa estranha capacidade de ecoar através do tempo, se repetindo de maneiras inesperadas? Agora, esse grupo especial de indivíduos sobre o qual quero falar não é uma típica história evolucionária. Eles possuem algo notável e distinto daquilo que conhecemos hoje. Agora, quando o termo Nefilim passa pela sua cabeça, o que surge primeiro? Frequentemente, as pessoas o associam a uma raça humana mencionada no Antigo Testamento. Eles são retratados como fisicamente impressionantes e heróicos, quase como gigantes bíblicos, ou mesmo semideuses, como alguns ponderam. Bem, no vídeo de hoje vou revelar algo ao mesmo tempo chocante e profundamente esclarecedor sobre os Nefilins, e por que tantas pessoas estão pesquisando esse nome no Google agora. Iremos investigar por que esses seres estão ganhando atenção agora e explorar seu significado em nossa história. Que papel eles desempenharam nos tempos antigos e como seu legado pode nos impactar nesses últimos dias. Será uma jornada esclarecedora e acredite, você não vai querer perdê-la. Agora vejamos a primeira passagem que esclarece a existência desses seres estranhos na história da humanidade, conforme revelado na Bíblia. Nossa jornada começa no livro de Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas,
vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo havia nefilins, gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Essa escritura revela uma verdade profunda, indicando que os nefilins não eram meras invenções da imaginação. Eles são realmente reais o suficiente para serem mencionados na Bíblia. Isso autentica a sua existência, enfatizando que este não é apenas mais um conto de ficção, mas uma realidade documentada para lermos e acreditarmos. Mas por favor, entenda isso, é crucial notar que a nossa compreensão dos nefilins é derivada exclusivamente da Bíblia, excluindo qualquer fonte extra-bíblica. Portanto, a nossa mensagem hoje dependerá mais de como a palavra de Deus revela esses seres do que de qualquer outra fonte. Agora, vamos explorar quem são os nefilins de acordo com a Bíblia. Descritos como caídos ou gigantes, os nefilins poderiam talvez ter sido a descendência resultante da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, conforme detalhado em Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4. O termo filhos de Deus apresenta um conceito complexo na Bíblia, abrangendo anjos, demônios e outros seres que podem ter existido antes do nosso tempo. A frase filhos de Deus em Gênesis capítulo 6 tem duas interpretações principais. Alguns argumentam que essas criaturas podem ser anjos caídos, citando o apoio das escrituras de 2 Pedro 2:4 e Judas 1:6 ao 7. Por outro lado, outros propõem que eram homens da linhagem piedosa de Sete, se casando com mulheres da linhagem ímpia de Caim. Apesar dessas perspectivas, o significado predominante e típico dos filhos de Deus no Antigo Testamento se refere aos anjos, conforme indicado nos livros de Jó e Daniel. A identidade dos nefilins e dos filhos de Deus gerou um debate considerável, especialmente porque eles parecem distintos dos humanos comuns. Contudo, uma das revelações mais marcantes sobre esses seres surge em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. A presença dessas criaturas amplificou a maldade a uma extensão inimaginável. Eles normalizaram o pecado e a ilegalidade entre a humanidade a ponto de todo pensamento humano ser considerado mal pelo próprio Deus. A influência deles fez com que o pecado parecesse atraente e interessante, levando o Senhor Deus a se arrepender de ter criado os humanos e causando profunda angústia ao seu coração. Reserve um momento para refletir sobre a gravidade do coração perturbado de Deus e como ele se sentiria ao olhar para o estado do mundo hoje. Jesus, em Mateus capítulo 24, nos falou sobre os últimos dias e traçou um paralelo com os dias de Noé. Curiosamente, os nefilins, segundo a história bíblica, viveram nos dias de Noé. Isso nos leva a nos aprofundarmos nas atividades das pessoas na terra durante a época de Noé. Mas antes de fazermos isso, vamos explorar o que Jesus mencionou especificamente em Mateus capítulo 24, versículos 36 ao 39. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Reflita nessas palavras de Jesus e considere como as condições dos dias de Noé se assemelham aos nossos tempos atuais. O período que precede o retorno de Jesus pode ser conhecido pelos eventos que ele predisse e pelos sinais que ele nos instruiu a observar. No entanto, o momento exato da sua volta permanece imprevisível. Entre os numerosos sinais que ele compartilhou, um que se destaca é a comparação com os dias de Noé. Mas espere um minuto. O que aconteceu nos dias de Noé? Uma característica significativa dos dias de Noé foi a rapidez do desastre que se abateu sobre o povo naquela época e a sua ignorância. Eles foram abandonados ao seu próprio modo de vida, alheios ao julgamento iminente de Deus e desinteressados de saber em qualquer forma.
Se afogando no pecado e na maldade, eles ficaram cegos e surdos ao julgamento iminente de Deus. Apesar das advertências sinceras de Noé, as pessoas do seu tempo rejeitaram seu apelo piedoso sobre o julgamento iminente. Elas perceberam isso como uma espécie de piada e permaneceram totalmente despreparadas para o que estava por vir. Noé, um verdadeiro pregador da justiça, não encontrou ninguém que levasse a sério qualquer uma de suas advertências. Você percebe paralelos entre os dias de Noé e os nossos tempos atuais? É uma questão que vale a pena pensar. Existem contrastes entre a nossa era e os dias de Noé? Você pode observar quão poucos dão ouvidos aos pregadores da justiça hoje? Testemunha a prevalência da maldade e do mal no mundo, a institucionalização da imoralidade e o castigo daqueles que defendem a justiça aos olhos de Deus. Você vê pessoas cuidando de suas atividades habituais, aparentemente alheias à volta iminente do Senhor Jesus? Você concorda que, assim como as pessoas da época de Noé, nossa geração não tem consciência do julgamento de Deus, residindo em cegueira e surdez espirituais? Você afirma que o mundo está à beira da decadência espiritual e moral reminiscente dos dias de Noé? Agora, os dias de Noé se tornaram um período desolador, levando a Deus a se arrepender de ter criado o homem e desencadear o dilúvio. Qual foi o catalisador dessa devastação? A chegada desses seres estranhos na história da humanidade, corrompendo os corações dos humanos contra Deus. A Bíblia revela que quando eles apareceram, a iniquidade se multiplicou e todo o pensamento no coração dos humanos se transformou em mal. Meu amigo e minha amiga, exorto você a refletir sobre esses paralelos profundos entre o antes e o agora, e veja se existe alguma conexão. É possível que existam certos seres, forças e poderes em ação no mundo hoje, virando os corações das pessoas contra Deus? Semelhante à era pré-diluviana, estamos testemunhando um aumento nas atividades demoníacas sobrenaturais e no aumento do mal da terra. Um exemplo ilustrativo é a ligação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, resultando na criação de uma raça humana única conhecida como Nefilins. Acredita-se igualmente que uma vez que Jesus comparou os últimos dias com os dias de Noé, é mais provável que veremos um aumento em tais atividades demoníacas sobrenaturais e maldade antes do seu retorno repentino. A Bíblia reforça essa noção conforme articulada pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Na nossa época atual, onde a internet influencia profundamente as atividades humanas, há um aumento notável nas pesquisas do Google sobre Nefilins. Aumentam as questões sobre a sua origem e atividades. Atualmente, vivemos numa era marcada por uma infinidade de ocorrências sobrenaturais em todo o mundo, obrigando as pessoas a mergulhar em textos como a Bíblia para obter informações sobre a existência dessas criaturas sobre-humanas. Numerosos relatórios revelam atividades sobrenaturais sem precedentes, alimentando a curiosidade e levando a um exame mais detalhado do fenômeno nefiliano. Hoje, relatos de seres estranhos com habilidades sobre-humanas, aparentemente ligados às atividades dos nefilins em textos antigos sobre a era pré-diluviana, estão se tornando mais prevalentes. Essa era, situada entre a criação do mundo, em Gênesis 1, e o dilúvio de Noé, é um ponto focal de interesse. Há também relatos de atividades sobrenaturais em andamento em todo o mundo, onde as pessoas afirmam ter avistado seres semelhantes a super-humanos, ocorrências em comum em cenas de acidentes ou emergências, e aumentos de relatos de atividades de OVNIs na Terra. Será que nossa vida cotidiana, aparentemente normal, pode ser um indicativo dos tempos em que vivemos? Tal como nos dias de Noé, as pessoas tomaram decisões conscientes de se desviarem das leis de Deus, ignorando os sinais flagrantes da iminente ira divina. Elas levaram suas vidas normalmente até a chegada do dilúvio. Jesus nos avisa que a sua volta será semelhante aos dias de Noé, onde as pessoas se dedicavam a atividades rotineiras, se casando, procurando meios de subsistência, bebendo e comendo, mas negligenciando manter Deus nos seus pensamentos. Essa negligência contribui para a escalada da maldade até o regresso do Filho do Homem. O fascínio pelos prazeres mundanos tende a fazer as pessoas esquecerem a necessidade de um Salvador. Considere esses paralelos ao refletir sobre os tempos atuais. Vamos prestar atenção à sabedoria compartilhada pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos do 1 ao 5. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores,
desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. O termo crucial aqui é mais amigos, e é essencial entendê-lo no contexto desses versículos. Nesses tempos difíceis, as pessoas serão de fato mais amigas, mas lamentavelmente do tipo errado. O seu caráter irá contradizer os ensinamentos claros da palavra de Deus. Serão mais amigos dos prazeres, amigos do dinheiro, amigos do egoísmo. Notavelmente, essas pessoas não terão amor pelo que é bom e certo, pelos pais, pelo próximo e por Deus. A sua relutância em abandonar os prazeres pecaminosos por amor a Deus ou em obedecê-lo em questões de dinheiro revela uma ausência crucial do tipo de amor que realmente importa, o amor a Deus. Se repreendidos, tornam-se abusivos, indignos de confiança, e os cristãos verdadeiros não podem confiar nessas pessoas. Espiritualmente cegas e ignorantes, elas assumirão a onisciência, se recusando a dar ouvidos a mestres ou pregadores piedosos, da mesma forma que desconsideraram Noé. A Bíblia registra a presença de nefilins na época de Moisés e Josué, reconhecidos como descendentes de Anak, extremamente grandes e temíveis. Isso levanta a possibilidade de descendente de nefilins hoje, bem como a existência potencial de descendentes distantes de moabitas, amalequitas, hititas e babilônios. No relato dos espiões israelitas explorando Canaã, eles declararam em Números capítulo 13, versículo 33: Vimos também os nefilins, isto é, os anaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos aos nossos olhos e aos deles. E para concluir, abordando a passagem misteriosa em Gênesis capítulo 6, versículo 4, sobre a origem dos nefilins durante a época de Noé, é importante não ter muita certeza. Em vez disso, devemos concentrar a nossa atenção em assuntos cruciais para a salvação da nossa alma. Embora a menção dos nefilins em Gênesis desperte curiosidade e intriga, é crucial lembrar que o propósito principal da Bíblia é nos guiar para a nossa salvação eterna. Em vez de nos aprofundarmos nas origens e na natureza desses gigantes, é mais benéfico nos concentrar nos ensinamentos e lições que podem moldar a nossa jornada espiritual. Ao direcionar a nossa atenção para os valores do amor, da compaixão e da fé, podemos nutrir um relacionamento mais próximo com Deus e cultivar uma vida que se alinhe com seu plano divino. Em última análise, é através das nossas ações e da obediência aos mandamentos de Deus que podemos encontrar a verdadeira realização e alcançar a salvação eterna. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5, diz: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Quando Paulo escreveu estas palavras a Timóteo, ele o exortou a permanecer alerta e atento. Ele não estava apenas sugerindo uma observação casual, ele estava aconselhando uma consciência ativa, um reconhecimento do mundo em mudança. Paulo queria que Timóteo entendesse que o mundo que eles conheciam estava evoluindo para uma época marcada pelo egocentrismo, uma era onde o amor e o respeito seriam substituídos pelo ego e pela indiferença. Paulo descreve os últimos dias como tempos de dificuldade, mas não se trata de uma linha do tempo cronológica. É mais sobre o caráter do período, como afirma Atos capítulo 2, versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Embora estes dias possam parecer distantes, a advertência de Paulo a Timóteo continua pertinente para nós hoje. No centro da mudança de caráter, Paulo descreve que há uma mudança em direção ao egocentrismo.
Ele descreve pessoas que se tornarão amantes de si mesmas, colocando seus desejos e confortos acima de tudo, até mesmo acima de Deus. Esse amor próprio se manifesta então como avareza, arrogância, orgulho, desobediência, ingratidão e impiedade. Pense nisso em relação ao cenário de namoro de hoje. Vemos indivíduos mais focados na autogratificação do que na construção de relacionamentos significativos. A busca pelo prazer imediato pode muitas vezes eclipsar o desenvolvimento de vínculos profundos e duradouros. As pessoas podem professar uma forma de piedade em seus relacionamentos, mas negar o poder do verdadeiro amor e compromisso. No entanto, essas condições não são motivos para desesperar ou abandonar a nossa busca pelo amor. Em vez disso, servem como um guia, uma medida a utilizar na avaliação de nossas relações e potenciais parceiros. A pessoa se valoriza acima de tudo? Ela ama o prazer mais do que ama Deus? Estes são sinais reveladores, advertências que devemos prestar atenção enquanto navegamos nos mares agitados do amor nestes tempos profetizados. Lembre-se de que não somos chamados a condenar essas pessoas, mas a amá-las e orar por elas, mantendo ao mesmo tempo nosso discernimento espiritual, pois como Paulo aconselhou a Timóteo, e agora a nós, não se envolva com essas pessoas. Não se trata de evitar ou julgar, mas de proteger nossos corações, nossa fé e, em última análise, nosso relacionamento com Deus. Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa escritura nos exorta a não sermos moldados pelo mundo, mas a remodelar o mundo com o amor, a compreensão e o compromisso exemplificados por Cristo. Imagine, se puder, o apóstolo Paulo confinado não numa prisão moderna, mas numa cela dura, semelhante a um buraco. Algo quase inimaginavelmente brutal para os padrões de hoje. É provavelmente a infame prisão Mamertina, em Roma, ou algo parecido com ela. Este lugar, mais um buraco do que uma prisão típica, é onde eles deixavam os prisioneiros. Familiarizado com a prisão, Paulo tinha visto o interior sombrio de várias prisões. No entanto, ele foi milagrosamente libertado repetidas vezes pela graça de Deus. Desta vez, porém, um peso opressivo se instalou em seu coração, sussurrando que aquele cativeiro era diferente dos demais. A sombra do fim de sua jornada terrena pairava ameaçadoramente sobre ele. Esse fim iminente assombrava Paulo, especialmente quando se considerava o que aconteceria à igreja pela qual ele tanto havia dado após a sua partida. Com isso em mente, ele escreveu a segunda epístola de Timóteo, a solenidade da sua situação transparecendo nas suas palavras. Especificamente no capítulo 3, a sua preocupação com os futuros cristãos se torna aparente. Nesse contexto, Paulo compartilha uma visão profética sobre os sinais que serão aparentes antes da segunda vinda de Cristo. Ele detalha certas características e comportamentos que as pessoas irão exibir, pintando um quadro vívido de declínio moral e espiritual. Lembre-se, Paulo adverte sobre as pessoas serem amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, sem autocontrole, brutais, não amantes do bem. Embora essas palavras pareçam desanimadoras, elas servem de guia e nos encorajam a ter discernimento, garantindo que nossos corações estejam alinhados com a vontade de Deus ao procurar um parceiro para a vida. Num mundo onde tais características podem ser cada vez mais comuns, somos chamados a superar incorporando o amor, a paciência e a bondade de Cristo nos nossos relacionamentos. Refletindo sobre esses versículos, vemos que não são apenas advertências proféticas, mas também projetos para a vida cristã. Tenha coragem, mesmo em tempos desafiadores. Deus permanece no controle. Quando entregamos nossos desejos a Ele, Ele guia nossos caminhos. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, lemos: Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Ao testemunharmos os sinais descritos por Paulo, permaneçamos ancorados na esperança e continuemos a crescer na nossa fé. Ao nos prepararmos para a vinda de Cristo, deixemos que as nossas vidas e relacionamentos sejam um reflexo do seu amor e justiça.
Considere profundamente essa passagem. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esta é a profunda proclamação do versículo 1. O termo tempos difíceis aqui engloba problemas, adversidades e estresse, capturando o ambiente da era final. No grego antigo, essa mesma palavra desenhava imagens de feras selvagens e mares turbulentos. Curiosamente, esse termo reaparece em Mateus capítulo 8, versículo 28, na história do homem possuído por demônios perto dos túmulos de Gadara. A Bíblia diz: tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Aqui, furiosos é sinônimo de perigosos. Isso sugere uma era cheia de medo, de caráter feroz e repleta de perigos. Tal será a natureza do mundo nos últimos dias. Contudo, o termo "os últimos dias" pode causar alguma confusão. Alguns podem concluir erroneamente que Paulo e Jesus erraram em suas previsões sobre a aproximação do fim dos tempos, mas essa interpretação descreve mal o contexto bíblico mais amplo. Do ponto de vista bíblico, os últimos dias significam o auge do reinado do Messias. Em essência, os últimos dias foram iniciados ou preparados para acontecer quando Jesus completou sua missão e ascendeu ao céu. Imagine isso não como uma caminhada linear em direção ao precipício do fim do mundo, onde a proximidade do limite indica quão próximo está o fim. Mas visualize isso como se a obra concluída de Jesus, o plano de Deus, estivesse se movendo continuamente para cima, em direção ao abismo. Após a realização de Jesus, o plano agora segue paralelo ao limite, pronto para tombar a critério de Jesus. Sob essa luz, existimos nos últimos dias desde a ascensão e permanecemos nos últimos dias. Deus nos convida a observar o estado do mundo nestes tempos e compará-lo com a descrição que as Escrituras fazem do fim dos tempos. Vamos nos aprofundar nos tipos de pessoas que poderemos encontrar ao percorrermos esses capítulos finais. No âmbito do namoro cristão, é essencial compreender os sinais profetizados e reconhecer as várias pessoas. Suas escolhas de relacionamento devem refletir discernimento e sabedoria, fundamentados em sua fé e compreensão destes tempos. Essa compreensão fornece um escudo protetor, permitindo que você navegue nas águas agitadas dos últimos dias com uma bússola inabalável apontada para Cristo. Para compreender a gravidade desse termo, vamos nos aprofundar em sua versão grega original, chalepoi. O uso desse termo no Novo Testamento é esparso, com sua única outra menção encontrada em Mateus 8:28, onde caracteriza as ações de homens possuídos por demônios. Esta não é uma manifestação comum de impiedade. É muito mais profunda e espiritualmente perturbadora. Na mesma linha, Paulo mais tarde, no versículo 6, compara certos mestres dessas épocas finais a Janes e Jambres, os feiticeiros egípcios que desafiaram Moisés. Estamos num campo de batalha, meu amigo e minha amiga, não de armas e guerras físicas, mas sim espirituais, onde nossa fé, princípios e caráter são postos à prova. Nestes tempos turbulentos, o seu papel não é apenas permanecer como espectador, mas também se manter ativamente afastado daqueles que cultivam estas condições. Esse é o seu testamento de discernimento e separação bíblicos. É crucial compreender que esses tempos são inevitáveis, mas isso não implica que devamos aceitar os indivíduos que contribuem para a toxicidade desses tempos. Seja cauteloso, pois você não gostaria de ser alvo de calúnia, vítima de tratamento severo ou de traição. Um indivíduo egocêntrico não pensaria 2 vezes antes de usar você como um peão em seus jogos egoístas. Nesse cenário, é imprescindível se afastar, frase que engloba tanto o ato literal de se distanciar quanto a adoção de um estado de espírito que rejeita influências nocivas. As razões para fazer isso são duplas. Em primeiro lugar, se proteger contra os danos diretos que tais indivíduos podem infligir, e em segundo lugar, resistir à sua influência malévola que poderia potencialmente corromper o seu caráter ou valor. Como a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
Os sinais são claros e estão aqui, mas também estão a esperança e a promessa de Cristo. Lembre-se, nossa jornada de fé não consiste apenas em evitar o que está errado, mas em abraçar o que é certo. Somos chamados ao amor, mas também somos chamados ao discernimento. Este equilíbrio pode parecer difícil de manter, especialmente no âmbito do namoro, mas lembre-se de que a força da nossa fé pode nos guiar mesmo nos momentos mais perigosos. E com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar estes sinais e tempos com esperança e coragem. Tenho a convicção nascida do estudo cuidadoso da Bíblia de que cada geração são dadas razões para esperar a segunda vinda de Jesus. Acredito que o pensamento por trás disso é o desejo de Deus de que cada geração viva na expectativa do retorno de Jesus. Não é sua vontade que seus filhos vivam com a mentalidade de que o retorno de Jesus é um evento distante. De fato, podemos observar sinais no mundo hoje que se alinham com as profecias relativas aos últimos dias, um testamento de que a volta de Jesus poderá ocorrer mais cedo do que pensamos. Devemos estar vigilantes e prontos para o seu retorno. Não é minha intenção sugerir que essas condições sejam exclusivas da nossa geração. Elas já apareceram antes e podem se manifestar nas gerações vindouras. Paulo continua no versículo 2: pois os homens serão egoístas. Hoje, podemos ver claramente esta previsão em ação, de uma maneira que pode ser profundamente desconcertante, especialmente quando envolve a geração mais jovem. O amor próprio não é um fenômeno novo. Faz parte da natureza humana desde os tempos imemoriais. No entanto, a campanha deliberada, metódica e direcionada para incutir uma cultura de auto-obsessão, particularmente prevalecente no Ocidente nas últimas 4 a 5 décadas, não tem precedentes. O amor próprio sempre esteve presente, mas nunca foi tão deliberadamente cultivado. No entanto, dentro da esfera do namoro cristão, estes sinais não devem inspirar medo, mas sim um elevado sentido de propósito. Veja, reconhecer esses sinais deve nos fazer lutar para promover relacionamentos centrados em Cristo, que honrem a Deus e sirvam aos outros, em vez de nos concentrarmos em nós mesmos. As palavras de Paulo deveriam nos lembrar do tipo de amor que deveríamos buscar, descrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. No final, enquanto reconhecemos estes sinais e vivemos na expectativa da volta de Jesus, vamos nos lembrar de viver o mandamento de Deus de amar os outros como amamos a nós mesmos. Sejamos a luz do mundo, demonstrando o amor de Deus em nossos relacionamentos e ações. Essa é a melhor maneira de nos prepararmos para o seu retorno, independentemente de quando esse dia chegar.